Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos reunidos mais uma vez, ainda de forma virtual devido à quarentena por causa da pandemia, e assim faremos até que seja seguro estarmos juntos fisicamente novamente. Eu espero que todos estejam gozando de boa saúde e paz em seus corações. O confinamento traz expectativas diferentes para cada um de nós, mas eu tenho certeza que no nosso coração todos desejamos que tudo isso acabe logo. O mundo está vivendo dias difíceis, de enfermidade, desemprego, de muitas coisas ruins, de muitas lutas. Por isso devemos estar sempre em oração, pedindo a força do nosso Deus para enfrentarmos esses momentos difíceis de tribulação, sem esquecer de agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo sacrifício de Jesus por nós, pela certeza da vida eterna. Enfim, em tudo dai graças, e nós devemos agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, cuidado das pessoas que amamos, porque Ele é um Deus presente, que está agindo, e temos certeza que no tempo dele, no tempo certo, tudo vai acabar, e voltaremos a viver em paz e segurança. Nosso Deus é poderoso, é soberano, é um Deus que age, é um Deus de milagres, é um Deus que está presente e está no controle de tudo. E para nós darmos início ao nosso culto nesta noite, eu gostaria de convidar os irmãos para fazermos juntos a leitura que se encontra no Salmo 105, de 1 a 4. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Oremos. Graças te damos, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós. Apesar desses momentos difíceis que estamos passando, o Senhor nos tem sustentado e o Senhor tem nos dado a graça. Muito obrigada, meu Deus, por podermos reunir-nos, Senhor, na tua presença, para podermos te adorar, para podermos honrar o teu nome. Abençoa, Senhor, a cada irmão. Abençoa, Senhor, a cada ato desse culto, em nome de Jesus. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu
lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam sendo abençoados por Jesus Cristo nesses tempos de pandemia que estão sendo muito difíceis para a gente. Neste momento iremos fazer uma oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, pelas nossas vidas, meu Senhor Deus, ó Pai. Nós precisamos de Ti, meu Deus, ó Pai, neste momento de pandemia, Senhor Deus, em que muitas pessoas, Senhor, estão morrendo. Mas, Senhor Deus, eu também lhe peço, Senhor Deus, pelos meus erros, que eu sempre erro, meu Senhor Deus, a cada dia mais. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoe os pecados dos nossos irmãos, meu Deus, ó Pai. Perdoe-nos, Senhor Deus. Purifique nossas almas, purifique nossos corpos, Senhor Deus, para que a gente, Senhor Deus, não peque mais, meu Senhor Deus. Use-nos, Senhor Deus, para fazer o bem e não o mal, ó Pai. Mude nosso coração, coloque fogo nos nossos corações, Senhor Deus, para fazer o bem, Senhor Deus, para que o Senhor use-nos, Senhor Deus, e sejamos o seu servo. É o que eu lhe peço, Senhor Deus, pela vida da minha família, pela minha vida, Senhor Deus, corrija-nos, Deus, ó Pai. Nos dê mais sabedoria, Senhor. Nos tempos de raiva, meu Senhor Deus, de ódio, tire, Senhor Deus, pois isso é maligno, Deus, ó Pai. Só Tu podes nos mudar nossos gênios, meu Senhor Deus. E por isso, ó Pai, eu lhe peço pelas nossas vidas, ó Pai. Abençoe a cada um, Senhor Deus, que está em suas casas, ó Pai. Que o Senhor guarde o Senhor Deus e perdoe os pecados deles, Senhor Deus, pois eles merecem, Senhor Deus, muito mais, ó Pai. Perdoe os nossos erros, purifique, Senhor Deus, as nossas almas, as nossas mentes também, e nos dê sabedoria, Senhor Deus. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Graça e paz, amados irmãos. A nossa pergunta é: como está você? Como estão vocês? Como que o Senhor está agindo e cuidando da sua vida? Eu quero orar nesse sentido, orar por você, orar por sua necessidade. Então eu gostaria que agora, aquele motivo de oração que você tem no seu coração, no desejo da sua vida, você colocasse no altar do Senhor. Junto comigo, vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Oremos. Pai amado, nós estamos reunidos novamente como igreja, adorando, bendizendo, louvando o Teu santo nome. E desejamos, ó Deus, ardentemente, que o Senhor esteja entre nós, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe e abençoe de um modo muito próprio, muito especial, a necessidade do Teu povo, Senhor. Nós estamos diante de Ti, buscando em Ti o refúgio bem presente, ó Deus. Ouve as nossas orações, Senhor, atende a necessidade do Teu povo. A Tua igreja se coloca diante do Teu altar, desejando, Senhor, que o Senhor nos visite poderosamente. Traga, Senhor, a resposta que cada irmão, que cada família, que os membros da igreja, aqueles que nos assistem, colocamos agora diante da Tua presença as nossas orações. Ouve, Senhor, o nosso clamor, o nosso desejo, a nossa oração, é o nosso pedido que o fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados irmãos, nós temos neste mês de novembro o tema Edificando Nossas Vidas através de Salmos. Eu creio que é um momento muito especial para nós quando nós lemos os Salmos. Quando me perguntam se Deus é pessoal, eu sempre falo, olha, vá para o livro de Salmos e leia a Bíblia e você vai verificar como Deus é pessoal, porque Salmos, mais do que cânticos, mais do que poesias, nas suas letras, no seu conteúdo, nós percebemos a dinâmica da nossa vida, da vida com Deus, da vida sem Deus, das mais variadas circunstâncias. Salmos fala de bênção, de salvação, de prosperidade, fala também do cuidado de Deus, mas também fala do pecado, da morte, da destruição, das desavenças, dos problemas. Salmos são muito ricos porque falam a vida da maneira como ela é. E nesse sentido, então, nós queremos
ser edificados pela leitura dos Salmos, o meditar do nosso coração através desses textos tão belos e maravilhosos e singelos para a nossa vida, nos dando sempre a condição de compreender cada vez mais o amor, a graça, o poder e a presença desse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. E eu quero iniciar então essa sequência sobre Salmos no mês de novembro com o Salmo 1, o Salmo 1. E eu quero fazer a leitura com você agora, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos amados, esse texto tão belo da palavra de Deus, nós podemos ler, mas não de uma maneira simples ou simplista, de pensar assim: bom, eu não sou aquele que zomba, que senta com os escarnecedores, que faz a sua vida de pecado. Como eu sou do outro lado, do lado do Senhor, então eu separo esse salmo entre aqueles que estão fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus, e aqueles que estão na presença do Senhor. Este salmo quer dizer muito mais do que isso, e nós precisamos meditar o nosso coração nessa realidade. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar para você nesta mensagem, neste texto belíssimo da palavra de Salmo 1 é: Deus não é qualquer Deus. Eu vou repetir: Deus não é qualquer Deus. E fazendo como os salmos muitas vezes apresentam, um ápice, um apogeu, uma consumação, o final do texto tem algo a nos dizer. Eu quero começar então a falar do Salmo 1 de trás para frente, pegando o verso 5 e o verso 6. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Amados, nós temos que entender, quando lemos os Salmos também, o contexto da época do povo de Israel. Entender as realidades que falam a eles e de que modo eles entendiam as coisas de Deus. E quando a palavra do Senhor, em Salmo 1, fala que os ímpios não resistirão no julgamento, já está apresentando que Deus não é qualquer Deus. Ele é um Deus superior, porque na visão judaica, contaminada pelos povos que estavam ao seu redor, dentro do Oriente Médio, e ainda há essa estrutura de pensamento no ser humano e também lá no Oriente Médio, onde há uma estrutura de hierarquia de Deus. Há um Deus que faz determinada coisa. Então, na época que esse salmo foi escrito, há o Deus que cuida da colheita, há o Deus que protege na batalha, há o Deus que cuida do lar. E é interessante que várias vezes isso se apresenta na Bíblia. E o que Deus quer nos mostrar através do Salmo 1 é que o Deus que aparece ao povo de Israel, a revelação de Deus, é de um Deus pleno, único, o Deus que está sobre todos. E este é o Deus que julga. Se você olhar, por exemplo, dos deuses gregos e outros povos, sempre existia aquele que era o Zeus, ou aquele que está num lugar reservado para o Todo-Poderoso, para o Deus mais poderoso. E este que tinha o atributo de julgar os deuses e de julgar os habitantes da terra. E esta era a visão, a cosmovisão que muitos judeus tinham de convivência com os outros povos, e por isso é fundamental nós olharmos para o Salmo 1 e ver a riqueza da maneira como Deus começa a se apresentar no livro de Salmos. Ele não é qualquer Deus.
Ele é o único Deus, o Deus poderoso e o Deus que julga. Portanto, o Deus que está acima de todos os outros deuses, e ele se apresenta então como soberano, Senhor, aquele que em tudo nele subsiste, porque ele criou todas as coisas. Como é maravilhoso nós percebermos a grandeza de Deus. Como é maravilhoso nós percebermos como Deus julga as coisas, porque ele tem o poder de fazê-lo. E esta expressão para nós no Salmo 1 é uma expressão de perceber também para nós, aplicando em nossos dias, a grandeza de Deus, o poder de Deus, o Deus que tem a humanidade e toda a sua criação sobre o seu domínio, e isso nos dá a condição de glorificar, adorar e bendizer, e saber que o salmista não está escrevendo para qualquer um, o salmista não está fazendo a comparação de Deus com outros deuses, mas o salmista está colocando o Deus que ele se apresenta e se revela para Israel como o Deus que julga, o Deus que está acima de todas as coisas. Nós precisamos ser convidados em nosso coração, diariamente, a perceber que este Deus que tem o juízo em suas mãos, o Deus poderoso, o Deus que sabe tudo, o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que nós temos e cremos que foi revelado na palavra de Deus, ele se apresenta como o absoluto, o eterno, aquele que nele não habita mal nenhum e nele subsiste todas as coisas que foram criadas. Essa expressão da revelação no Salmo 1 é algo que nós precisamos ter profundamente em nossa vida. Deus é o Deus maior. Deus é o nosso Deus que é o Deus melhor. Deus é o Deus que se apresenta como soberano e bendito e maravilhoso. Esse Deus que nós precisamos honrar, é esse Deus que nós precisamos glorificar, louvar e bendizer o seu santo nome. E por que eu estou dizendo isso? Porque do mesmo modo que Israel fazia, muitas vezes o nosso coração humano acaba adorando e se conformando aos deuses desse mundo, como a Bíblia coloca. E eu e você somos convidados, através do Salmo 1, a ver o Deus que é o superior, o soberano, o Deus verdadeiro, e a Ele, então, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que eu e você devemos prestar agora e para sempre. Seja esse o primeiro desafio no Salmo 1. O Deus que julga é o Deus maior, o Deus bendito, o Deus único, e é este Deus que eu quero ter em minha vida. Que Deus abençoe a você e compreenda essa realidade profunda para que nós vivamos como um louvor à glória desse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Que Deus te abençoe assim. Amém. Ponto 2 que eu quero ressaltar com você é: a vida é uma contínua decisão. A vida é uma contínua decisão. Uma vez eu estava conversando com um missionário norte-americano e eu perguntei para ele assim: o que é a vida? E ele me respondeu: a vida é uma decisão. Eu gostei muito da frase dele, isso marcou meu coração. E realmente nós somos seres que continuamente temos que tomar decisões. E a nossa vida, desde a tenra idade, da infância, adolescência, jovens, adultos, idosos, nós todos, em qualquer época da nossa vida, nós temos que tomar decisões. E tomar decisões não são fáceis. O mundo que nós vivemos é extremamente complexo. Há grandes e grandes desafios. Nossa compreensão nem sempre é clara. As coisas às vezes são muito confusas. Há realidades difíceis para serem vividas. Por isso, na época do povo de Israel, e Deus sabia disso também, que eles tinham dificuldade em tomar suas decisões, assim como eu e você temos. Há momentos de nossa vida, ou talvez dentro do próprio dia, onde você tem que tomar uma grande quantidade de decisões. Existem estudos que falam que um dos problemas, porque nós temos muito estresse, porque às vezes nós temos até enfermidades de alma no nosso psique, no nosso ser, é porque todo dia nós temos que tomar muitas e muitas decisões. E as decisões nos consomem, exigem de nós. E muitas vezes o processo de
de um estado de depressão, de um estado de fadiga, de cansaço, estão relacionadas não a uma questão física, não a uma questão muscular, mas a uma questão psíquica do nosso ser, da nossa alma, das entranhas do nosso ser, porque tomar decisões exigem respostas que venham do mais profundo do nosso ser. Ou, às vezes, nós fazemos como determinadas pessoas fazem: eu não tomo decisão, os outros decidem por mim. Mas mesmo quando eu não decido, eu já tomei uma decisão. Então, quando nós temos essas questões a serem tratadas em nossa vida, mostra o Salmo 1 como que Deus deseja que o povo tome suas decisões. Mas o Salmo está falando sobre isso? Sim, vamos novamente para o contexto da época dos Salmos. O povo de Israel tinha também a contaminação dos outros povos, das outras etnias, grupos que estavam ao redor deles, que assumiam ou tomavam posições usando vários roteiros. Quais? Consultavam deuses, videntes, astros, jogavam sorte, faziam necromancia, que é matar um animal e abrir as entranhas para ver o que esse animal estava falando. Em alguns casos até pessoas, né, eram mortas para então nas suas entranhas perceber aquilo que era dito, né, ou se achava que era dito. Miqueias, capítulo 5, verso 12, Deus está dizendo assim através do profeta Miqueias: acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Veja que interessante. Deus está falando para o povo de Israel, através do profeta Miqueias, que o povo estava fazendo adivinhações. Por quê? Porque precisava tomar decisões. Então eles estavam consultando essas formas pagãs, essas formas erradas, essas formas demoníacas de entender aquilo que era o certo, o errado e a decisão que tinha que ser tomada. Há um texto belíssimo da palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 a 13, que diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Veja que interessante, a própria lei de Deus está de modo muito claro produzindo a visão de que o povo de Israel não poderia imitar os outros povos que estavam ao seu redor. Mas eles eram tentados por isso, porque eles achavam que era uma forma boa, uma forma clara, uma forma melhor de se decidir as coisas, consultando então os deuses, as adivinhações. É interessante como eu jogo a responsabilidade para um ato espiritual, supersticioso, religioso, para decidir algo que eu tenho que fazer. É interessante isso, porque o Salmo 1 está tratando muito claramente disso, ainda que no contexto nós não entendamos, e a nossa leitura é uma leitura feita na mente contemporânea, e a gente muitas vezes não consegue enxergar isso, mas são coisas fundamentais de como nós temos que decidir as coisas de nossa vida. Mas ainda colocando outros textos que falam sobre este erro de decisão de Israel, Isaías capítulo 8, verso 19 e 20. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmurem encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam:
à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Outra advertência clara de Deus através do profeta Isaías para que o povo de Israel não se contaminasse nessa forma de tomar decisões. Primeiro livro de Crônicas 10, verso 13, diz assim: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. O próprio rei de Israel, que era Saul, não sabendo o que fazer nas decisões que tinha que tomar, consultou uma médium, e isso mostra como Deus estava triste, como Deus tinha repulsa e como Deus percebia o erro grave de não entender a grandeza, o poder de Deus e a ajuda que Deus nos dá nessa realidade. Por isso, meu amado irmão, nós precisamos entender, e o terceiro ponto que nós vamos entrar agora em breve, vai falar de que modo o crente, de que modo eu como servo de Deus, de que modo eu como temente a esse Deus único e verdadeiro, que é juiz sobre todas as coisas e, portanto, possui tudo e todos, de que modo eu devo consultá-lo para que eu possa tomar decisões na minha vida. E o Salmo 1 é um roteiro, é uma maneira, é um manejo para que eu possa verdadeiramente tomar as decisões corretas diante de Deus. Que o Senhor possa nos ensinar a buscar não respostas nos outros ou respostas de outros que não são provenientes de Deus. Que nossa decisão seja uma decisão tomada com coerência naquilo que o Senhor deseja fazer para a minha vida, para a sua vida, e nós possamos buscar nele este refúgio, esta necessidade, porque todos nós temos necessidade de tomar decisões. E o Salmo 1 é um convite no início deste belo livro, do maior livro da Bíblia, que é o livro de Salmos. Ele já começa um propósito de Deus para que nós saibamos como estar diante dele e de que modo nós possamos tomar decisões em nossas vidas. Busque o Senhor e conheça esse Deus maravilhoso para que ele nos auxilie a nos dar as respostas das decisões que nós precisamos agora e sempre. Amém. Irmãos, eu quero entrar no ponto 3, então, na consumação desta linha de pensamento, desta mensagem que eu quero trazer no seu coração para edificá-lo, para que você compreenda as dinâmicas de Deus e como elas são importantíssimas para o nosso viver. O terceiro ponto é: a direção está nas minhas mãos, mas Deus nos ajuda a decidir o caminho. Isso é muito importante para nós. Eu vou aqui me redimir, que outro dia eu falei que eu não gosto muito da frase que fala Deus está no controle de todas as coisas. Sim, Deus está no controle de todas as coisas, mas eu queria dizer uma coisa boa e uma coisa ruim dessa frase. A coisa boa é, sim, Deus está no controle de todas as coisas. A coisa ruim é, mas a decisão é sua. Deus está no controle de todas as coisas, mas a decisão é sua. Se você tomar a decisão de não se cuidar na pandemia e ficar doente, você não pode dizer, Deus está no controle de todas as coisas e agora que eu estou doente, Ele que vai tomar conta de mim. Nós precisamos tomar cuidado porque as consequências de nossas decisões são frutos de nossas decisões. E nós precisamos compreender essa realidade para que a gente entenda que não foi retirado de nós há uma má interpretação da doutrina do livre-arbítrio. Realmente, quando o ser humano pecou, todo o arbítrio correto foi retirado, mas não todo o arbítrio foi retirado para que eu tome as decisões certas e erradas. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Quando o povo de Israel está diante de Moisés, Moisés diz, escolhei agora a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Esse foi o discurso final
de Moisés. Josué fez a mesma coisa. Os profetas levaram o povo de Israel muitas vezes a essa resposta. Jesus Cristo nos levou vários momentos a tomarmos decisões, né? Se você quer me seguir, esse ser é uma condição. Se você decidir por ir comigo, as situações serão estas. Deus nunca tira de nós esta liberdade de decidir. E eu creio que nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós transmitimos a Deus algo que Ele não vai fazer. É algo que eu e você vamos fazer, decidir sobre as nossas vidas. Mas eu estou sozinho nisso? Não. Eu estou alienado da vontade de Deus? Deus está distante de mim, não vai me ajudar? Não é isto que o Salmo 1 nos diz. E eu me lembrei de uma frase que eu li no para-choque de um caminhão, que diz assim, boa teologia, às vezes a gente acha boa teologia em para-choque de caminhão, mais do que em alguns outros lugares, em caminhões às vezes a gente acha uma boa teologia, que diz assim, dirigido por mim, guiado por Deus. Ou seja, Deus mostra a estrada para nós, há desvios, a possibilidade de entrar à direita, de ir reto, de entrar à esquerda, de retornar, de parar. Mas eu diria que quem está no volante é você e eu. Deus não dirige a nossa vida no sentido de que Ele vai tomar o nosso lugar para tomar decisões. Eu que tomo a decisão se eu quero estar perto de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Vinde. Não é eu que vou até vocês, vocês que vêm até mim. Deus está dizendo, é um convite para você tomar uma decisão. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Há vários textos da Bíblia que mostram com clareza que Deus não vai nos possuir de modo que nós sejamos um marionete nas mãos de Deus. Deus não vai se alienar, não vai se retirar da nossa presença, mas Deus vai aguardar as nossas decisões. Porque as nossas decisões vão trazer os frutos delas. Aquilo que você planta, você também colhe. Há uma realidade nisso na palavra de Deus. E muitas vezes nós queremos ser como os povos pagãos, com uma mentalidade religiosa que habita inclusive no nosso país. Acontece um problema que eu fui o causador, ou eu sabia que aquilo podia acontecer, e eu falo assim, Deus quis assim. Deus permitir que nós tomemos decisão é uma coisa, Deus querer que aquilo aconteça é outra coisa. Por isso, o Salmo 1 é uma forma do povo de Deus aprender a ter o auxílio, a ajuda dele nos dar a decisão correta para o nosso viver. Eu gosto muito dessa frase então, dirigido por mim, guiado por Deus. Eu e você estamos no volante. Qual o melhor caminho que nós temos para a nossa vida? O que nós devemos fazer? E é exatamente o que o Salmo 1 diz. Não imita. Não seja imitador daqueles que estão distantes de Deus. Não segue. Não se assenta. Nós temos 3 nãos. Não imita, não segue, não se assenta. Então a primeira decisão que eu preciso ter é não seguir os procedimentos, os preceitos, a maneira que os outros fazem as decisões da sua vida. E como é importante, meu amado, a gente entender isso, porque desde criança e adolescente e jovem, muitas vezes nós tomamos decisões erradas, porque nós não aprendemos a tomar as decisões com Deus, e desde a tenridade, e é por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, ensina, porque você mostrando a maneira que ela vai tomar decisões para a sua vida, ela vai colher frutos dessa decisão. É isso que a Bíblia está colocando para nós e que nós precisamos entender assim. Esses 3 nãos, então, são maneiras que o salmista coloca para nós, para que nós compreendamos essa realidade. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Esse critério no Antigo Testamento de sentar
era você se acomodar, você aceitar aquele grupo porque você se identifica com ele. Essa é a visão no Oriente Médio. Eu me assento com alguém porque muitas vezes nós temos que sentar no trabalho, em umas atividades, em várias coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que não são pessoas que são seguidoras da mesma fé de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então não há o problema de sentar com elas, não é o ato de sentar, mas o que significa este ato no Antigo Testamento. O sentar com alguém era se identificar, era aceitar, era fazer parte daquele grupo, de modo que aquilo não havia diferença para a minha fé, para a minha vida cristã. Tanto fazia eu me assentar com o escarnecedor, com o zombador, com aquele que é pecador, quanto também se assentar com a igreja, com meus irmãos em Cristo Jesus. Quando eu não consigo diferenciar isso, a Bíblia diz que eu não sou bem-aventurado, porque bem-aventurado é quem diz não, quem faz essa separação. Então o Salmo 1 já está nos ensinando uma maneira de decidir a nossa vida. Eu decido a minha vida quando eu não imito aqueles que não são seguidores de Jesus, que não são homens e mulheres de Deus, que não querem fazer a vontade de Deus. E às vezes, porque todo mundo faz, porque é um costume, porque é algo que socialmente é aceito, eu começo a fazer aquilo que os outros fazem e, portanto, eu estou me assentando com eles na circunstância a qual eles estão vivendo. E o salmista é bem claro: não faça isso. Não se assente, não copie, né? Não imite e não tenha uma forma de seguir essas pessoas que estão indo em direção, estão tomando decisões erradas diante de Deus. E aí o texto nos orienta a dizer aquilo que satisfaz a decisão que é tomada no Senhor. Se satisfaz na lei do Senhor, medita, é como árvore com raiz profunda junto às águas que estão correndo. Isso é maravilhoso, esse texto bendito que fala que eu preciso aprender a tomar a decisão em Deus porque eu estou impregnado, eu estou contaminado, estou cheio de Deus na minha vida. E o texto fala que isso acontece porque eu tenho a palavra do Senhor como direção. E isso é muito importante, irmãos, porque hoje também, até no meio evangélico, as pessoas querem uma forma de decidir, então vão para homens e mulheres que dizem: olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com as formas de decisão que não te levam à paz do seu coração e principalmente a uma comunhão plena com Deus. E o que Deus está dizendo, portanto, no seu texto belo de Salmo 1, é que nós precisamos ter a palavra do Senhor como justo juízo, como caminho para a nossa vida. E isto nos traz a beleza da santidade de Deus. Verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A palavra de Deus, então, nos dá a condução, nos dá a condição, nos dá a informação espiritual para que eu e você possamos tomar decisões claras em nossas vidas. Meu amado, como é difícil tomar decisões. Não é fácil ser cidadão, não é fácil ser ser humano, não é fácil ser pai, não é fácil ser marido, não é fácil ter ministério, não é fácil ter tantas coisas, não é fácil. Nós temos que tomar tantas decisões em nossas vidas, eu e você, em cada momento da nossa vida. Mas nós precisamos aprender aonde que vem a direção a ser tomada. Qual caminho nós precisamos ter? Deus nos mostra o caminho, mas eu e você estamos na direção. E como que eu consigo discernir esse caminho? Pela palavra de Deus nos encharcando, nos contaminando, cheios da palavra do Senhor, repletos da presença de Deus, o Espírito Santo que vem emanar vida, vem trazer sabedoria, discernimento, para que as nossas decisões sejam tomadas no Senhor e isso seja bênção. Às vezes nós lemos
o Salmo 1, nessa visão da árvore frondosa, porque está à beira de um rio, a árvore que tem raízes, porque ela está sugando, está bebendo, está utilizando da água que está nesse ribeiro. A ênfase que o texto dá não é na árvore, que é eu e você, mas da onde vem a vida, é da água, é do rio. A ênfase para o judeu que lia esse texto é que havia no meio do deserto, lugar tão árido, água que nutria as árvores. E como isso é abençoador. E, portanto, a metáfora, a simbologia que a Bíblia está fazendo nesse texto poético é: eu e você somos árvores. Podemos nos definhar, como diz o texto, que aquele que é ímpio é como palha que se espalha pelo ar. E quanta palha está sendo espalhado na sociedade hoje? Quanta palha? Você assiste os noticiários, você vê as coisas que acontecem, quanta palha, quanta coisa sem significado, sem sentido, sem conteúdo, sem valor. E quando nós somos homens e mulheres que estamos perto deste ribeirinho, deste riacho, deste rio, nós recebemos então a água da vida. E é isso que o Salmo 1 está dizendo. Se eu estiver conectado neste rio, nesta água que flui, portanto eu terei como tomar as decisões, porque Deus está em mim, me ajudando a dirigir a minha vida e a tomar o caminho correto no volante da minha vida, de modo que eu entre à esquerda, à direita, vá à frente, volte, pare, mas sejam decisões tomadas no Senhor. Eu queria terminar então neste raciocínio, nesta mensagem do Salmo belíssimo, que é o Salmo 1, tão curto, mas tão rico em conteúdos que nós temos da Palavra de Deus. Eu quero terminar com 2 versículos. O primeiro, trazendo então o Salmo para o Novo Testamento, nas palavras de Jesus. João 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou ler de novo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus em Cristo Jesus é este rio que emana esta dinâmica da vida, e nós, como árvores frondosas que devemos ser, e impregnadas e sugando dessa água viva que é Jesus Cristo, nós possamos verdadeiramente tomar as decisões que temos que tomar diariamente em nosso viver. João 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse texto de Jesus resume, define e se sintoniza com o Salmo 1. Nós precisamos decidir, e essa decisão é como a seiva nos ramos que somos nós, e Jesus é a videira que flui, que nutre e que abençoa quando nós queremos ouvi-lo, quando nós queremos buscá-lo na sua palavra e ter então a sua presença para que tomemos as devidas decisões em nosso viver. Seja assim, irmãos, a nossa vida para a edificação e para que nós sejamos bênçãos para os outros, e que o Senhor nos ilumine, nos oriente, para que na condução da nossa vida nós possamos alcançar vida e vitória em Cristo Jesus. Que Deus nos oriente e nos abençoe assim através do Salmo 1. Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa salvação seu sangue derramou.
Deus, salvação, salvação. Aleluias ao Filho de Deus. Oh, grande amor tão divinal, amor tão eficaz, que nele o pobre pecador alcance eterna paz. Salvação, salvação, hoje temos no Filho de Deus. Salvação, salvação. Aleluias ao Filho de Deus. Louvor a Cristo, bom Senhor, a vinde publicar e dai ao mundo a conhecer o Salvador sem par. Salvação, salvação, hoje temos no Filho de Deus. Salvação, salvação. Aleluias ao Filho de Deus. Amados irmãos, nós queremos convidá-lo a participar da mesa do Senhor. Jesus Cristo nos convidou quando estava tomando a decisão na sua vida de morrer na cruz por nós, de que nós lembrássemos dele, lembrássemos da sua obra, da salvação que nós alcançamos através da cruz, da ressurreição, da vida que nós temos em Cristo Jesus. Por isso, nós temos uma decisão também a tomar. A decisão de tomar o pão e o cálice, dizendo: este cálice é uma nova aliança no meu corpo e no meu sangue, e nós devemos fazer isto em memória de Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo então a que esse Espírito nos leve em Cristo Jesus, o Espírito Santo, a decidir por uma vida consagrada, uma vida de fé, uma vida de retomada se você está numa condição de uma direção errada. Que o Senhor possa corrigir e tratar essa realidade, que as decisões que você está procurando, que esse momento especial da ceia do Senhor possa ajudá-lo a compreender, a aprofundar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com seus irmãos e ter uma realidade de fé e vida para a honra e glória de Jesus. Disse Jesus: este é meu corpo que é partido por vocês, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos e o fazei, lembrando de mim. Então, nesse desejo de nós termos a visão do que o sangue de Cristo derramado por nós perdoou os nossos pecados e nos dá a condição de vivermos uma vida em plenitude em Cristo Jesus. Busquemos isso, seja essa a nossa decisão de fé e vida, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida, conceda uma semana repleta da graça e da presença do Senhor, que renovados, revigorados pelo poder de Deus, possamos estar embaixo do seu cuidado, do seu amor e da sua graça em todo viver. Que Deus te dê e conceda assim, em nome de Jesus. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.